No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Jair Bolsonaro apresenta sintomas da Covid-19, realiza novo exame para a doença e cancela eventos oficiais da agenda. Resultado deve sair nesta terça-feira. O presidente sanciona medida provisória que permite reduzir jornada de trabalho e salários durante a pandemia. O Ministério Público Federal pede à Justiça afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por suspeitas de improbidade administrativa. Essas e outras notícias nesta terça-feira, 7 de julho do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ao contrário das imagens com as quais temos nos deparado nos últimos dias, com boa parte da população de volta às ruas em algumas cidades do país, a pandemia do novo coronavírus segue no auge das infecções, provocando mais de 1.000 mortes por dia no Brasil. No entanto, os gestores públicos, de maneira irresponsável, vão flexibilizando as regras de isolamento e reduzindo as medidas de segurança para evitar a proliferação da doença. Um deles, talvez o pior de todos, o presidente Jair Bolsonaro amplia sua postura negacionista ao vetar mais trechos da lei aprovada no Congresso sobre o uso de máscaras como forma de proteção ao vírus. Depois de desobrigar a utilização da mesma em locais como igrejas, comércio e escolas, agora o ex-capitão do Exército dispensa a exigência nos presídios e unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Colocado pela Organização Mundial da Saúde como uma das maneiras mais eficientes de se reduzir as infecções pela Covid-19 para quem precisa circular em ambientes públicos, o uso da máscara virou piada no picadeiro que é o Palácio do Planalto, com todo respeito aos valorosos profissionais do circo. Não por acaso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, aquela que viu Jesus na goiabeira, promoveu um concurso para escolher a máscara mais original. Como vencedor, ironicamente ou não, foi escolhido um modelo que tem a aparência do focinho de um bovino, o tal gado que segue o Bolsonaro. O Rio de Janeiro tem se colocado nos últimos dias como um dos piores exemplos de irresponsabilidade com o cenário excepcional da pandemia. Com o prefeito Marcelo Crivella alinhadíssimo ao chefe do executivo e mirando sua reeleição em novembro, a autorização para a reabertura dos bares na última semana provocou cenas de enormes aglomerações na Zona Sul, região nobre da cidade. Ainda que tenha havido uma leve queda no número de casos da doença no município, as autoridades de saúde alertam que esse ainda não é o momento de reabertura. Pior é que os jovens que vão se divertir à noite infectam seus familiares idosos, seus empregados domésticos, porteiros e todas aquelas pessoas que dão suporte aos seus privilégios e não contam com um sistema de saúde adequado para dar conta de uma possível internação. Falta responsabilidade, mas, acima de tudo, falta empatia. De gestores públicos,
de parte da população que se aglomera, não por necessidade de sobrevivência, como faz boa parte das pessoas que moram nas periferias, mas pelo simples prazer pessoal. Enquanto alguns não se colocarem no lugar do outro, nossa tragédia social apenas se ampliará. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Milton Temer. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Milton, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Milton, a conjuntura política brasileira vem dando um banho em muitos roteiristas de filme de ficção. Temos visto durante este 1 ano e meio de governo de Jair Bolsonaro uma série de situações que nunca imaginamos que poderíamos passar um dia. Não bastasse esse desmonte do Estado Nacional, com o país ficando de joelhos aos neoliberais e aos Estados Unidos, veio essa pandemia do novo coronavírus para realçar a incompetência e as posturas de desprezo à vida da população mais pobre deste país. Eu gostaria primeiro, Milton, que você fizesse uma análise conjuntural dessa tragédia que nós estamos atravessando no país com o ex-capitão do Exército no poder. Bom, eu te diria o seguinte, é muito difícil traçar um quadro da conjuntura, porque a conjuntura varia de acordo, tão pobre está o nosso quadro, varia de acordo com a reação, ação e reação do miliciano-chefe Bolsonaro nas suas intervenções políticas. Então, por exemplo, se essa conversa fosse há 15 dias atrás, a análise da conjuntura era uma. Outra, depois que ele entendeu que existe uma parte da oposição que apenas está preocupado com a sua retórica, mas não em fazer oposição à essência do seu regime, que é caracterizada pela macroeconomia dirigida pelo aventureiro Paulo Guedes, a conjuntura muda, porque a própria frente de oposição muda de cara. Fernando Henrique Cardoso ontem estava dizendo no jornal, sugerindo a ele para evitar de fazer declarações, porque a declaração dele é que determina a amplitude da oposição. Então nós estamos vivendo um quadro muito complexo, onde a ameaça de um autoritarismo bonapartista se afirma, porque tanto o campo da direita quanto o campo da esquerda estão fragmentados na sua visão tática e na sua visão estratégica.
A direita, uma parte só se preocupa com a questão da retórica, mas quer manter Paulo Guedes. A outra parte quer fazer um reformismo mais inteligente de Paulo Guedes, avança um pouco mais do que essa parte maior, mas não sai enfim, não vai para a contestação do regime implantado em si. E Bolsonaro nada de braçada, porque dependendo do seu discurso, ele opera com uma parte da sociedade, da classe dominante, ou opera contra a outra parte sempre, mas de forma distinta. Então fica muito difícil trazer a conjuntura, porque ela depende do momento da fala do Bolsonaro. Só que parece que o Bolsonaro percebeu que a situação andava complicada para ele e passou a adotar um discurso de alguma forma mais conciliador. Ele deixou de lado aquelas declarações polêmicas para inflar a militância, porque especialmente o judiciário vinha seguidas vezes condenando esse tipo de postura e as investigações contra os aliados do chefe do executivo naquele inquérito das fake news seguem avançando. A grande questão, Milton, é que o Carlos Bolsonaro, aquele filho agitador do presidente, o tal do 02, avisou ao pai que aqueles apoiadores da ala ideológica não têm gostado nada desse posicionamento mais comedido do presidente. Diante desse dilema, como é que fica o Bolsonaro, Milton? Você acredita que ele vai se manter na linha, ainda que isso custe a antipatia de parte da sua horda? A questão do Bolsonaro é um projeto de poder. Cometeu-se um erro muito grande ao achar que ele é um destrambelhado, sem visão prática, enfim, era alguém que operava por passos imediatos. Nada disso. Eu conheço o Bolsonaro de 20 anos atrás. Bolsonaro tem um projeto de poder que alguns confundem com um novo tipo de fascismo, esquecendo que fascismo ou nazismo tem um dado principal que o regime de Bolsonaro não apresenta, que é o do partido político organizador da classe trabalhadora, colocando-a na subalternidade do regime. Ele não trabalha com isso, ele trabalha numa lógica fujimorista, que é do Fujimori, alguém que, aliás, foi sempre o seu ídolo quando ele era deputado. Fujimori é alguém que chega ao poder pelo voto, vencendo Vargas Llosa, escolhe um Montesinos para ser o agente da repressão contra o inimigo que ele delibera, que na ocasião era o Sendero Luminoso. Bolsonaro faz a mesma coisa no Brasil. Ele tem muito mais interesse em determinar quem é o inimigo do que praticamente quem é a sua base social. O inimigo é o que une a sua base social. Então, o que é? É o terraplanismo na questão do conservadorismo absoluto nos costumes e na relação privada, e o anticomunismo visceral para qualquer contestação objetiva do regime. Então, no caso atual, ele sabe que ele tem que fazer movimentos táticos para um lado e para o outro, dentro dessa perspectiva de poder. Ele tem que neutralizar os avanços tanto do seu lado moderado quanto da esquerda. E ele fica nesse ping-pong. O filho Carlos é um fanático olavista, claro que não gosta dessa alternância, mas evidentemente é entuba também, porque ele faz parte do projeto de poder. Então, eu acredito que esse vai e vem, avanço e recuo, não é objetivamente uma forma de ceder a esse ou aquele, é uma forma racional de avançar em direção ao seu objetivo maior, que é estabelecer um poder bonapartista sobre as duas classes, tanto a classe dominante do grande capital, que pensa que vai controlá-lo, quanto o mundo do trabalho, que se divide brutalmente em função, inclusive, de prioridades que são dadas a pautas identitárias ligadas da luta universal entre o mundo do trabalho e o mundo do capital. A tragédia, meu caro Anderson, é que nós vivemos um mundo e um tempo em que, digamos assim, o desencanto com o regime, com o sistema, é algo que alcançou populações, não só no Brasil. No mundo inteiro está acontecendo isso. Na Alemanha, hoje, se dissolveu, nessa semana passada, uma tropa de elite do exército alemão, porque o governo constatou que essa tropa estava majoritariamente minada por um neonazismo que recuperava, inclusive, a suástica de Hitler como símbolo. Na América Latina, a guinada da direita mostra isso também. Digamos, a luta antissistêmica, lamentavelmente, encontrou nas alternativas progressistas não uma consolidação, não só no Brasil. O governo Lula deixou como sequelas, fundamentalmente, uma imagem de não
objetividade, não consistência na imposição de transformações reais, tudo para agradar os de cima, compensando com assistencialismo os de baixo, que fez com que objetivamente houvesse uma desmobilização completa do campo da esquerda do ponto de vista político. Isso aí é um fenômeno que, inclusive, eu vi na União Soviética nos anos 80, que está na raiz, inclusive, do desmantelamento daquela realidade. A despolitização e o desencanto com o sonho, o desencanto com a utopia e a busca de uma alternativa que vai pelo autoritarismo. Lamentavelmente, isso está acontecendo em todas as partes do mundo e o Brasil não seria exceção para isso. Até porque o grau de cultura política é muito baixo no Brasil. Você vê, uma pesquisa recente mostrou no Datafolha que boa parte daqueles que apoiam medidas autoritárias, tais como o fim do Congresso, fim do fechamento do Supremo, o fazem dizendo que querem, com isso, defender a democracia. Ou seja, o paradoxo está lançado na forma como a direita se aproveita do antissistema que está na cabeça das pessoas que reagem contra a realidade imediata. Agora, Milton, se há uma coisa da qual o governo Bolsonaro é pródigo, é de vexames. Talvez o caso mais emblemático seja o do Ministério da Educação. Figuras sem a menor capacidade intelectual, de caráter absolutamente duvidoso, como foram Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, e agora esse episódio lamentável que foi a passagem relâmpago do Carlos Alberto Decotelli, que fraudou currículo, plagiou dissertação de mestrado. Eu tenho a impressão, Milton, que o mau caratismo é pré-requisito nesse governo. Não é mau caratismo, porque isso, para mim, tem um pouco de conotação moral. É uma visão absolutamente regressiva, antissocial, profundamente reacionária e absolutamente discriminatória de um projeto de poder autoritário. É isso. E, geralmente, o chamado líder autoritário de direita se cerca de figuras aparentemente medíocres, mas obstinadas na mesma linha ideológica. É assim que ele exerce seu comando. Porque se houver outros líderes com o mesmo, outros dirigentes com o mesmo padrão de liderança que ele não tem o absoluto poder. Então, o fato de se cercar de mediocridades é típico de um governo autoritário de direita e não seria diferente nesse governo Bolsonaro. Quer dizer, eu não vejo ridículo, não. Ao contrário, Weintraub é, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista de apoio da base social, o ministro que mais ameaçou, até a hora de sair, inclusive, a chamada liderança absoluta do Bolsonaro. É o ministro que ficou no mesmo nível dele, tanto que foi o ministro que foi se despedir e falou da sua saída na frente de um Bolsonaro absolutamente constrangido no segundo plano. Então, vamos ter claro, na nossa avaliação, no nosso conceito de valores, ele representa um contravalor com intensidade tão grande, talvez, quanto a nossa em relação a valores. Por isso a gente os considera medíocres. Eu não os considero medíocres, eu os considero expressões do campo regressivo, reacionário, terraplanista que eles representam e, lamentavelmente, têm uma base social militante substantiva. Uma das situações que enfraqueceu demais o governo nos últimos tempos, Milton, foi essa prisão do Fabrício Queiroz na casa do ex-advogado da família Bolsonaro. Esse episódio está muito mal explicado, Milton. O tal do Frederic Wassef deu uma série de versões para o fato de o ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Alerj ter sido encontrado em seu sítio lá em Atibaia. O filho do presidente e sua esposa foram convocados a depor nesse inquérito das rachadinhas e, ao que tudo indica, o Queiroz se encaminha para uma delação premiada. Como é que você tem analisado todo esse imbróglio da prisão do Fabrício Queiroz e suas implicações ao Jair Bolsonaro e sua família? As relações da família Bolsonaro com aquilo que o Queiroz representa, ou seja, o Estado, entre aspas, miliciano do Rio de Janeiro, são antigas, muito antigas, e todo mundo conhecia de muito tempo, aliás, porque eles nunca esconderam. Ao contrário, sempre
fizeram alarde e propaganda dessas relações, dando medalha a Tiradentes, promovendo discursos na tribuna da Câmara em defesa daquele capitão Adriano, que era o chefe desse escritório do crime. Então, objetivamente, essa questão não é uma questão que abala a imagem dele, porque é uma imagem consagrada. O que está acontecendo agora, e você tem razão, houve um susto com a prisão do Queiroz. Mas o desdobramento disso pode ser, dependendo da justiça, pode dar em nada. Pode dar em tudo e pode dar em nada. O Queiroz já disse, eu não tenho que delatar, por isso não vou fazer acordo de delação. Então ele vai se manter calado. Por outro lado, a chamada direita civilizada, que se choca com esse contubérnio dos Bolsonaro com a milícia, ela, desde que esse contubérnio não a incomode diretamente, ela não vai se abalar em criar um problema maior. Esse contubérnio não é um contubérnio que ajuda a organizar as classes trabalhadoras para contestar o regime dessa classe dominante. E a essa classe dominante, o que interessa é manter as classes trabalhadoras na condição de oprimidas e de preferência, desorganizadas e fragmentadas. Enquanto eles fizerem isso, o que eles querem é simplesmente que Bolsonaro mude a sua forma. Repito, Fernando Henrique Cardoso deixou claro no seu artigo do Jornal de Domingo. Bolsonaro, pare de falar essas coisas, que a situação melhora. Ou seja, quantas vezes nós não ouvimos de Rodrigo Maia a necessidade de buscar uma pacificação? Rodrigo Maia, que é o dito oponente do Congresso. Quantas vezes a gente não ouviu do presidente do Supremo a necessidade de estabelecimento de um convívio pacífico entre os três poderes? Ou seja, os três poderes em torno de que Estado? Um Estado burguês, capitalista, que mantém a classe trabalhadora no seu lugar de oprimido, de preferência sem contestar. Então, enquanto isso for alcançado, enquanto isso for atingido, enquanto a esquerda não se der conta que é contra esse conjunto de características que montam a luta de classes que ela tem que se empenhar, e não apenas no imediatismo de um reformismo barato, eles vão se mantendo no poder. Então esse episódio Queiroz foi um susto. O que ele pode dar é a mesma coisa que está acontecendo com a morte, com a descoberta do assassinato e dos mandantes da morte de Marielle. Com todo o esforço que se faça, esse sistema tem 1000 formas de esconder a realidade e de só fazer aparecer a superfície aquela ponta do iceberg que lhe interessa. Vamos ver, espero que... Eu estou mais interessado, por exemplo, em saber o que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer com a aceitação da denúncia das irregularidades, principalmente dos crimes econômicos cometidos na eleição de Bolsonaro e Mourão. Porque se fora Bolsonaro sem colocar Mourão no mesmo pacote, não nos interessa em nada. Então eu estou mais interessado nisso, objetivamente, agora, do que no prolongamento dessa questão do Queiroz, porque não tem nada mais a ser revelado do que o que a própria família sempre revelou abertamente nos seus discursos e nas suas condecorações parlamentares que deram aos chefes da milícia no Rio de Janeiro. E essa ligação da família Bolsonaro com o escritório do crime, Milton? Tivemos uma operação da Polícia do Rio na última semana que prendeu alguns dos líderes desse grupo de matadores que tem relações evidentes com o presidente da República. O Flávio já homenageou na Alerj o tal do capitão Adriano, morto no início do ano e que era o chefe desses criminosos. Um dos que faziam parte dessa milícia, o Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle e seu motorista Anderson Gomes, morava no condomínio do Jair Bolsonaro. Eu acho sinceramente, Milton, que se as investigações em relação a esse escritório do crime se aprofundarem, vão acabar chegando ao Palácio do Planalto. Anderson, a minha opinião é que essas relações não só já chegaram ao Palácio do Planalto, porque chegaram na família Bolsonaro muito antes de ele chegar ao Planalto. E você mesmo, na pergunta, coloca uma parte da resposta. Quando foi, em que período da existência política dessa família, com G, família miliciana, houve segredo das relações deles com as milícias? Nenhum momento.
Pelo contrário, quando eles fazem a condecoração com medalha Tiradentes, ou quando o Bolsonaro, isso na Assembleia Legislativa, ou quando na Câmara dos Deputados, o Bolsonaro sobe na tribuna para considerar o capitão um herói, isso não foi agora, isso já vem de muito tempo. Então, dizer que essa coisa está aparecendo agora, de uma certa forma, absolve quem elegeu essa quadrilha, achando que só agora as coisas estão ocorrendo. Não. Quem elegeu essa quadrilha já sabia tudo sobre ela bastante tempo antes. E elegeu por causa disso, no conceito de que, bom, bandido, primeiro, todo favelado é bandido, e bandido morto é bandido, bandido bom é bandido morto. Então, apoiando, como apoiaram Bolsonaro e vieram apoiar Witzel no Rio de Janeiro, a política de extermínio das populações de periferias, das comunidades e das favelas. Então, não é que isso vá abalar a questão de Bolsonaro. O que pode abalar o poder de Bolsonaro é se ele resolver romper com Paulo Guedes. Enquanto ele se mantiver com Paulo Guedes, e se ele moderar a linguagem, a direita civilizada é inteiramente volúvel e capaz de acatá-lo e recebê-lo até na sala de visita. Diante de tudo isso que está colocado, Milton, uma outra facção do governo federal que não tem mais se exposto é a dos militares. Eles que andavam ameaçando a democracia constantemente através de notas e declarações, especialmente os ministros generais Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, além do vice-presidente Hamilton Mourão, deixaram de frequentar o noticiário. A que você acha que se deve esse silêncio dos militares atualmente, Milton? O silêncio dos militares, para mim, no meu ponto de vista, é apenas um movimento tático. Eles se comprometeram demais com as mazelas do governo Bolsonaro na sua relação com a sua base social, comparecendo a atos, e foram, digamos assim, levaram um tranco com o episódio daquele general americano que fez um pedido de desculpas públicos por ter comparecido a um ato político involuntariamente, quando Trump sai de alguma coisa que aconteceu no Casa Branca e marcha para uma igreja onde faz uma definição política em favor da base evangélica social que o sustenta. No dia seguinte, o general foi pedir desculpas públicas por estar ao lado dele naquele momento. Isso não fez com que os militares, porque nós temos general da ativa no governo, que ainda o general Ramos, que ainda não pediu passagem para a reserva. Mas os militares brasileiros ficaram incomodados com isso, porque eles estão compartilhando de tudo que Bolsonaro faz partidariamente, não como presidente, mas partidariamente. Então, evidentemente, esses generais que estão aboletados nas cadeiras do Planalto e que não estão interessados em perder aquele lugar, eles se recolheram, estão fazendo um compromisso com o projeto de poder do Bolsonaro, dizendo, quer dizer, mantenha esse tom baixo por um tempo necessário até que passe essa onda de julgamento do TSE, de julgamento das fake news, de julgamento da ilegalidade dos atos que atentaram com ameaças ao Supremo e ao Congresso. Mantenha o silêncio aí, pelo menos temporário, porque isso nos facilita na cobertura ao seu papel. Porque, objetivamente, nós temos que levar em conta o seguinte: o grande beneficiado por um possível impeachment de Bolsonaro é o general Mourão, que já esteve muito mais ativo, aliás, sendo bombardeado pelo 02 por sabotar Bolsonaro, esteve muito mais ativo no ano passado do que esse ano. E aí cabe registrar um erro das esquerdas, que demoraram muito na sua acomodação, na sua lentidão de reflexos e de respostas, perderam o ano de 2019, e isso eu acho que é uma das sequelas da questão do Lula-pragmatismo, perderam 2019 mais preocupados com o Lula livre e com as preocupações de darem cobertura a Lula do que propriamente de combaterem o governo Bolsonaro, e que não se deram conta de que houve momentos muito mais favoráveis para essa balançada de coreto do governo do que no que nós estamos vivendo hoje. Hoje, Bolsonaro tem o controle de uma grande parte do Centrão, dificilmente haverá quórum no parlamento para que haja um processo de impeachment, e, por outro lado, ele joga com a vilania e a covardia do Rodrigo Maia, que não sai de cima das imensas
da imensa quantidade de requerimentos para abertura de processo de impeachment. Então, objetivamente, eu vejo que os militares agora, neste momento, estão fazendo um movimento tático do silêncio, porque as declarações que deram foram bombardeadas pela forma como o general americano reagiu à intenção de Trump de utilizá-lo numa operação política. Agora, as entranhas do lavajatismo, que já foram expostas por aquelas revelações do site The Intercept Brasil algum tempo atrás, estão ficando cada dia mais evidentes, Milton. Nós tivemos na última semana aquela operação contra o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que está mergulhado até o pescoço nesses episódios de corrupção do Rodoanel, toda essa história antiga do Banestado lá em São Paulo, que só agora essa dita Operação Anticorrupção tem mirado. Mas me parece que tudo isso é para tentar desviar o foco das novas denúncias que a Lava Jato tem sido alvo sobre uma atuação de agentes do FBI na força-tarefa aqui no Brasil, com claros interesses políticos e financeiros. Além disso, tivemos essa intervenção recente da Procuradoria-Geral da República lá em Curitiba. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, Milton, para todo esse caso que envolve esses verdadeiros criminosos da Lava Jato. Anderson, oportuna essa questão que você coloca, mas vamos lembrar o seguinte: você viu como passou sem problema nenhum a visita, quando Moro ainda era ministro da Justiça, com Bolsonaro nos Estados Unidos, e os dois se dirigindo para uma visita privada ao diretor da FBI, foi do FBI ou da CIA, não sei, um dos dois, mas um desses órgãos de segurança básicos da estrutura norte-americana recebeu a visita subalterna, quando foram aos Estados Unidos, do presidente da República e do ministro da Justiça. Ou seja, essa subalternidade nunca foi segredo. Ela sempre foi. Aliás, o fato de Bolsonaro bater continência para a bandeira americana, assim como bate para Israel, não é coisa de agora. É coisa da campanha eleitoral. Há muito tempo que essa subalternidade é fato explícito e incontestável. Então, o que está acontecendo agora, no meu modo de ver, é um confronto interno na Procuradoria-Geral da República, um confronto interno entre esse procurador-geral e a tropa de Curitiba. Porque tem que se perguntar o seguinte: por que só agora se levanta a questão de José Serra, quando, inclusive, qualquer coisa que venha a ser descoberta não terá o menor efeito de sanção judicial, tendo em vista a prescrição por serem fatos anteriores a 10 anos? Foram cometidos há mais de 10 anos. Por que só agora? Descobriram agora porque a investigação estava sendo feita até ontem? Ou já tinham isso arquivado há muito tempo? Evidentemente, existe uma politização dentro do Poder Judiciário que é algo, digamos assim, exposto já e explícito há muito tempo. Há muito tempo isso existe. E o que eu acho que está havendo agora é um confronto da cúpula da Procuradoria-Geral da República, interessada em se transformar numa segunda advocacia-geral do governo Bolsonaro, essa cúpula que quer centralizar as operações, algo que é, inclusive, anticonstitucional, porque cada membro do Ministério Público tem autonomia individual para provocar investigações e processos. Ele não depende de autorização. Eu me lembro perfeitamente que, durante o mandarinato de Fernando Henrique Cardoso, o engavetador-geral, o procurador-geral de Fernando Henrique, o qual recebeu a alcunha de engavetador por iniciativa minha, isso está registrado, inclusive, em matéria do Fernando Rodrigues, na Folha de São Paulo, em função das muitas representações que eu fiz ao Ministério Público e que ele não dava seguimento, ele engavetava. No entanto, no processo do PROER, cuja CPI foi neutralizada pelos tucanos no Congresso, os promotores que estavam a ela ligados individualmente continuaram e colocaram, inclusive, ações no Judiciário contra Pedro Malan, Gustavo Loyola, Gustavo Franco e todos esses grandes sacripantas tucanos que foram os responsáveis pela entrega de mais de 40 bilhões de reais do erário a alguns banqueiros privados
amigos do Tucanato naquela operação do PROER. Eles puderam fazer isso individualmente. Então, quando essa operação só aparece agora, ela não aparece para limpar a pedra de Curitiba, não. Ela aparece para criar um problema para o Procurador-Geral da República, mostrando de maneira atrasada que eles são indispensáveis porque eles alvejam todo mundo, não só o lulopragmatismo naquilo que fez de concessões à corrupção, como também os tucanos. Outra coisa que tem sido debatida com frequência ultimamente diz respeito à formação dessa dita Frente Ampla pela Democracia e contra o bolsonarismo. Esse grupo de democratas reúne gente da dita esquerda e um pessoal que é diretamente responsável por todo esse caos que temos visto no país, Milton. Você tem abordado bastante esse tema nas suas redes sociais, e agora eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes qual é a sua análise para essa frente ampla. Vale a pena a esquerda se unir a todos esses golpistas, Milton? Outra pergunta oportuníssima, Anderson. O que existe de fato é o seguinte, a esquerda brasileira, lamentavelmente, tem a capacidade de colocar em prática constantemente aquilo que o saudoso e sempre presente Karl Marx colocou no seu 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Aquela reflexão que ele faz sobre o que Hegel afirmava que todo episódio histórico aparece na história pelo menos 2 vezes. E que Marx diz, Hegel esqueceu de dizer que a primeira como tragédia e a segunda como farsa. A esquerda brasileira consegue fazer uma sequência de farsas com essas chamadas frente amplas para sair de processos autoritários que terminam por conduzir a transições pelo alto, onde a esquerda termina eliminada e os chefes e os donos e aproveitadores do regime anterior continuam a ser os chefes e aproveitadores do regime que se sucede com a nova forma, ou seja, a forma lampedusiana de mudar tudo para manter tudo da mesma maneira, na sua essência. Então, a frente ampla que se propõe com os golpistas, isso que eu combato, ela é uma frente ampla que, pelos manifestos publicados, só se preocupa com a forma e a retórica de Bolsonaro. Não, aliás, até quando coloca isso, porque em alguns dos manifestos nem isso é colocado. Tem um que o Fernando Moraes, esse que tem de Fernando Henrique a Fernando Haddad, todo mundo assinando, inclusive contando com parlamentares do meu partido nessa assinatura, lamentavelmente, e Fernando Moraes, esse bravo jornalista, fez uma brincadeira dizendo que esse texto desse manifesto serve tanto para essa questão que está aí, como para uma solidariedade na luta contra o câncer, porque ele não tem nada de politizado. Então, objetivamente, quando se coloca a necessidade de um bloco de esquerda unificado, é a necessidade de ter, não é que se oponha à ação dessa dita direita civilizada na sua limitada luta contra a forma de governo de Bolsonaro. Não, não é isso. O que se coloca é a necessidade de, atualmente, ou seja, marchando na mesma direção, mas numa outra calçada, colocar a discussão sobre o modelo econômico que constitui a essência desse regime autoritário. É esse modelo econômico que tem que ser derrubado. Este modelo econômico é que é a tragédia do povo brasileiro pelo que tem diante social e que tem diante povo em favor do grande capital. Essa frente ampla não aceita discutir. Então é preciso que haja um bloco de esquerda pressionando simultaneamente e não esperando resultados da frente ampla para depois agir. Porque se esperar o resultado da frente ampla, não terá forças suficientes para impor a lógica da discussão da essência. Porque aí, na manutenção da essência, estarão aqueles que saem do regime bolsonarista sem serem queimados para fazerem aliança com essa direita civilizada e esmagarem a esquerda. Então não tem saída. A união com esses golpistas é absolutamente inócua e absolutamente ineficaz. Por falar em esquerda, Milton, como é que você tem visto essas articulações dos partidos progressistas nos últimos tempos? Eu te confesso que só vejo a mesma desorganização que nos levou àquela derrota retumbante em 2018. Continuamos marchando pelo mesmo diapasão. A minha preocupação, quando eu disse lá no início,
que estávamos ameaçados por um autoritarismo bonapartista. O que é o regime bonapartista? O regime bonapartista pode ser de direita ou de esquerda. É um regime em que o Estado, que é normalmente instrumento da classe dominante, esse Estado passa a ser mais importante, passa a ter uma autonomia em relação tanto à classe dominante, da qual ele é o principal agente, quanto da classe dos trabalhadores, em função de os dois segmentos estarem desorganizados e fragmentados. Então, este Estado passa a ter uma autonomia de determinação de políticas. Normalmente, na história, ele continua, evidentemente, a favorecer os que são, mesmo fragmentados, essa elite dominante. Elite aí, entre aspas. Elite como marca de classe que tem o controle da economia e da política. Continua a trabalhar a serviço deles, mas com autonomia de ação e estabelecimento de métodos próprios. A esquerda, lamentavelmente, está colaborando com isso, porque ela se divide entre aqueles que só pensam em 2022 e aqueles que têm por objetivo atender a uma máxima que é dos anos 30. Um pensador alemão, quando o nazismo ascendia na Alemanha, Max Horkheimer, ele dizia o quê? Ele dizia o seguinte: se você não quer falar em capitalismo, por favor, cale-se sobre fascismo. Ou seja, não existe conversa de combate ao regime, de combate a essa realidade que nós estamos vivendo, se não discutirmos a essência que gera essa realidade. Então não adianta discutir e propor somente aquilo que o próprio Guevara respondeu uma vez a um jornalista do Nouvel Observateur que o entrevistou lá no início da Revolução Cubana, quando ele dizia qual era o socialismo que ele queria. O socialismo que eu quero dizer, Guevara, é o socialismo que estabelece uma prioridade do ser sobre o ter, na formação do novo homem. Porque se junto com a mudança material nós não fizermos esse novo homem, nós seremos absolutamente derrotados. E ele dizia por quê? Porque o reformismo burguês ou o capitalismo inteligente são capazes de produzir melhorias materiais muito melhores do que um socialismo sem ideologia e sem fé. Então é isso que eu penso objetivamente. A esquerda está fragmentada porque, lamentavelmente, uma grande parte dela caiu nesse reformismo acomodado e com suas direções partidárias acomodadas principalmente pela sobrevivência em alto nível garantida por fundos partidários e, evidentemente, tem limites na sua vontade de confronto. Tem uma vontade muito grande, aliás, tem uma vocação muito grande a cair na lógica do paz e amor, da conciliação de classes, que sempre termina sendo uma forma de submeter a classe trabalhadora, por métodos diferentes, à classe dominante do grande capital. Milton Temer, eu quero novamente te agradecer demais por essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, eu aqui agradeço, inclusive, pelo esforço que vocês no Faixa Livre vem fazendo para manter o debate democrático em alto nível. Você acaba me dar a prova pelas suas perguntas que eu tenho que ter esperanças e muitas esperanças nessa juventude que vai sucedendo a minha geração. Não é minha geração, já a geração dos meus filhos, porque eu vejo nisso uma capacidade de recuperação de conceitos que nunca morreram, que estão momentaneamente sufocados, de que não existe possibilidade de felicidade para o gênero humano enquanto houver a possibilidade de homens explorarem outros homens em benefício próprio. Você, para mim, está dando exemplo, nessa substituição momentânea do Paulo Passarinho, que existem heranças em que o criador termina sendo superado até pela criatura. Parabéns pelo Faixa Livre que você vem executando nessas condições difíceis de trabalho. Um grande abraço a você, à equipe e a todos os nossos ouvintes. Conversamos aqui com o jornalista Milton Temer. Gente, eu gostaria agora de aproveitar esse tempo para lembrar a vocês uma situação muito importante e ao mesmo tempo difícil pela qual nós passamos aqui no Faixa Livre. Como todos vocês sabem, ou pelo menos a maioria,
Nós aqui no programa há anos enfrentamos uma série de dificuldades financeiras, provocada principalmente pela perda de patrocinadores que nós tivemos por conta do nosso posicionamento ideológico ao longo do tempo. Justamente por esse motivo, as doações de vocês, ouvintes, se tornaram importantíssimas para nós mantermos o Faixa Livre no ar. Como vocês sabem, nós somos apoiados por uma série de entidades patrocinadoras que muito nos ajudam a manter o programa. A grande questão é que a conta no final do mês não fecha. Desta forma, nós temos uma série de salários atrasados na nossa equipe, o que muito nos angustia e coloca a sequência do programa em risco. Nós realmente não sabemos se conseguiremos chegar ao final do ano com o Faixa Livre no ar. Por isso, eu reforço mais uma vez, ouvintes, a necessidade do apoio financeiro de vocês ao programa. Vocês têm sido fundamentais nos últimos anos para que nós possamos nos manter no ar. Só que com essa questão da pandemia que está colocada, muitos de vocês passaram a ter dificuldades financeiras e nós entendemos perfeitamente. De toda forma, aqueles ouvintes que puderem nos apoiar, nós reforçamos mais uma vez o pedido de ajuda de vocês para que nós possamos manter o programa no ar. Nós que somos essa trincheira já há mais de 25 anos nas ondas do rádio, e eu reforço aqui mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. A conta ela está no nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES. Nós temos também aquela já tradicional conta da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, mas ela será descontinuada nos próximos meses. Por isso, eu reforço a necessidade de que vocês passem a fazer as doações a partir dessa conta da AFBNDES. Mais uma vez, o número da conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vocês que não conseguiram anotar a conta, o número dela está disponível nas nossas redes sociais, no nosso site. Então, mais uma vez, eu reforço, ouvintes, a necessidade das doações de vocês para que nós possamos continuar com o Faixa Livre no ar. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu já cumprimento o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, a OAB-RJ, Rafael Borges. Rafael Borges, bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos vocês, nossos ouvintes dessa rádio tão qualificada. É um prazer estar aqui conversando novamente. Rafael, eu quero novamente saudar a sua presença aqui no Faixa Livre. Rafael, eu gostaria de começar abordando todo esse imbróglio da prisão do Fabrício Queiroz, algo que tem dominado o noticiário nos últimos dias. O ex-assessor da família Bolsonaro prestou depoimento ao Ministério Público na quinta-feira passada e um dos promotores presentes à oitiva afirmou que as declarações do Queiroz reforçaram as suspeitas de vazamento daquela operação da Polícia Federal logo após o segundo turno das eleições presidenciais, sobre o inquérito das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Me parece muito evidente que houve sim vazamento dessas informações, inclusive pelo que disse aquele empresário ex-amigo da família Bolsonaro, o Paulo Marinho. Você acredita que os investigadores possam chegar à confirmação desse vazamento? E quais implicações isso pode ter tanto no âmbito jurídico como no âmbito eleitoral para a família do presidente? Bom, em primeiro lugar, eu acho que sim, é perfeitamente possível que os investigadores apurem se de fato essa operação, estamos falando da Operação Furna da Onça, né? Que objetiva apurar as rachadinhas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É perfeitamente possível que os investigadores cheguem à confirmação desse vazamento. Depende de ouvir as pessoas certas, de fazer as perguntas certas e de arrecadar elementos probatórios, né, suficientes para confirmar ou não confirmar essa suspeita. Preciso deixar claro que essa bola, vamos dizer assim, foi levantada por um adversário político da família Bolsonaro, o atual suplente de senador Paulo Marinho.
declaradamente um adversário político da família Bolsonaro. Não quero com isso descredibilizar as palavras do empresário, de forma nenhuma. Mas essa informação ela é suficiente para que as declarações dele sejam ouvidas com cautela. Elas não basta que elas tenham verossimilhança, é preciso que elas sejam acompanhadas por provas, por evidências que de fato indiquem a existência desse vazamento. Juridicamente tem aí diversas implicações, tanto de natureza civil administrativa, como também de natureza criminal, né? Se isso ficar comprovado, temos aí um problema sério, que são informações absolutamente sigilosas, produzidas no seio da Polícia Federal Brasileira, sendo aí vazados para interessados, né, para pessoas que poderiam se beneficiar ou se prejudicar a partir dessas iniciativas. Isso pode gerar toda sorte de implicações de natureza civil, administrativa e criminal, né? Saber das motivações, saber por que isso tudo aconteceu. E do ponto de vista eleitoral, também, né, como já induz a própria pergunta, se estiverem corretas as afirmações do empresário Paulo Marinho, houve uma certa manobra temporal, né, na efetivação dessa operação, e essa manobra temporal parece ter sido produzida na perspectiva de minimizar os impactos dessa operação sobre a possível eleição e vitória eleitoral confirmada do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, nesse particular, a gente, se é que essas declarações são verdadeiras, houve aí uma manobra para produzir esse tipo de efeito. Esse dado ele pode ser levado aos autos das ações que analisam a impugnação da chapa junto ao Tribunal Superior Eleitoral e pode engrossar o caldo ali da chapa presidencial, né? Pode engrossar o caldo da acusação, pode de fato robustecer a ideia, né? Robustecer a tese, a hipótese de que as eleições, a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro contou com artifícios, digamos, pouco republicanos, né, ou até mesmo ilegais, como teria sido aí esse adiamento, né, essa postergação da deflagração de uma operação para produzir esse tipo de benefícios. Isso tem toda a aptidão para produzir efeitos, sim, tanto do ponto de vista jurídico, como eu disse, nas áreas criminal, civil, administrativa, mas também do ponto de vista eleitoral. Ainda a respeito desse inquérito, o Flávio Bolsonaro foi intimado a depor pelo Ministério Público do Rio. Aliás, essa investigação foi enviada ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em uma decisão muito polêmica. Os juristas estão dizendo que esse caso deve voltar às mãos do juiz Flávio Itabaiana. Você concorda com essa tese do Supremo, Rafael, a respeito da inexistência de foro por prerrogativa de função, caso o investigado não mais exerça o cargo no qual ele supostamente teria cometido o crime? Olha, eu sinceramente não vejo um grande absurdo jurídico nessa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acabou por, digamos, reconhecer a prerrogativa de foro do atual senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro nesse assunto das rachadinhas. Eu vejo um absurdo jurídico e uma produção de insegurança jurídica muito grande no precedente do Supremo, que, digamos assim, se debruçou a regulamentação da prerrogativa de foro. O Supremo produziu um precedente relativamente recente no sentido de que é preciso haver uma conexão, né? A única coisa que justifica a prerrogativa de foro seria a existência de uma conexão entre aqueles crimes que estão sendo, em tese, apurados e o exercício do mandato que tem direito ao foro por prerrogativa de função, né? É preciso haver uma ligação entre uma coisa e outra. O Supremo, nesse precedente, relativamente recente, estabeleceu isso como premissa, ou seja, não é qualquer apuração criminal que deve observar o foro por prerrogativa de função. É apenas aquela apuração cujos fatos guardem ligação com o exercício daquele mandato que é destinatário do foro
por prerrogativa de função. Esse é um problema muito sério. Em primeiro lugar, porque isso antecipa a análise de mérito do processo para uma fase absolutamente preliminar. Como você pode dizer no início de uma apuração criminal, mesmo no início de uma ação penal, no início de uma investigação, se aqueles fatos que estão sendo objeto de apuração guardam ou não guardam relação com o exercício do mandato parlamentar, né? Isso é uma apuração dificílima de ser feita e que, segundo o presidente Supremo, tem que ser feita preliminarmente até para poder definir a questão da competência do julgamento daquele assunto. Então eu acho que o problema principal aí é do precedente. E veja, o senador Flávio Bolsonaro, ele tem uma situação um pouco peculiar, que é a circunstância dele jamais ter ficado sem mandato. Ele pulou do mandato, do exercício do mandato de deputado estadual, onde ele tinha foro no órgão especial do TJRJ, para o exercício de mandato de senador da República, onde ele então passou a ter foro no Supremo Tribunal Federal. Ele não passou nem um dia sem mandato, portanto ele não passou nem um dia sem o foro por prerrogativa de função, né? Então ele está numa situação um pouco circunstancial demais, um pouco específica demais, que de fato me parece que o precedente do Supremo não foi capaz de prever. É uma situação, digamos assim, um tanto quanto inusitada, né? Até há um único precedente no Supremo que se debruçou sobre uma hipótese um tanto quanto semelhante, que envolvia um deputado, que era deputado estadual, que depois virou deputado federal, enfim. Só que o fato é que esse precedente que está sendo usado como base da crítica pública que está sendo feita a essa decisão do TJRJ é um precedente ruim, é um precedente que digamos, a pretexto de modular o foro por prerrogativa de função, que é um instituto, a meu ver, importante, tá? Eu quero deixar claro aqui para o ouvinte, o foro por prerrogativa de função não é um instrumento de impunidade, é um instrumento de equilíbrio entre os poderes. É preciso que a gente entenda que legislativo, judiciário e executivo, eles estão no mesmo patamar, os membros desse poder, né, estão no mesmo patamar hierárquico, segundo o texto constitucional. Então é absolutamente salutar, né, que membros de poder sejam julgados por membros de outro poder, mas de hierarquia superior. Isso, digamos, daria caldo para uma entrevista única, vamos dizer assim, porque o tema é realmente interessante, mas eu acho absolutamente justificável for por prerrogativa de função dentro do desenho constitucional da tripartição de poderes hoje, no Brasil. Mas volto a dizer, o problema aí não me parece que está na decisão do TJRJ, que fez uma interpretação, digamos, aceitável, juridicamente aceitável para a questão do foro por prerrogativa de função. O problema me parece que o precedente do Supremo que orientou essa decisão é um precedente lacunoso, é um precedente que faltou detalhar e faltou prever hipóteses como essa do senador Flávio Bolsonaro, entendeu? Por falar em foro e investigação, Rafael, a família Bolsonaro, que antes condenava o julgamento em órgãos especiais, deixou a retórica de lado e passou a fazer questão do foro. O vereador Carlos Bolsonaro, por exemplo, perdeu esse direito em um episódio que diz respeito à contratação de funcionários fantasmas no seu gabinete na Câmara dos Vereadores. Aliás, o município do Rio de Janeiro era a única capital que tinha na sua Constituição esse tipo de prerrogativa a parlamentares. Parece que quando o problema atinge o berço do bolsonarismo, Rafael, a família do presidente não tem o menor constrangimento em mudar o discurso. Ah, sim, sem dúvida, você tem toda a razão. Não há o menor constrangimento em produzir um discurso, digamos assim, jurídico, um discurso midiático que favoreça as pretensões político-eleitorais da família. Mas supor que a família Bolsonaro vai pautar a sua trajetória política pelo princípio da coerência é uma suposição tanto quanto ingênua, né? Ninguém esperava, acho que nem o eleitor mais fiel esperava esse tipo de coisa, né? Vindo dessa família que é notabilizada por práticas incoerentes, é notabilizada por desvios, é notabilizada por um zigue-zague aí, eleitoral, político, ideológico, enfim, sempre pronto a justificar os seus interesses, enfim, os seus benefícios pessoais.
Você tem toda a razão. É claro que é uma incoerência, né? Outro dia mesmo estava lá Bolsonaro, enfim, filhos, num vídeo da internet, maldizendo o foro por prerrogativa de função, né? Poucos dias depois, está lá o Flávio Bolsonaro pleiteando ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheça esse direito. Como eu falei, eu tenho uma opinião relativamente ao foro por prerrogativa de função que eu acho que destoa da média. Mas uma coisa não justifica a outra, né? Se você tem ali uma postura crítica relativamente à existência do Instituto, não faz muito sentido que, quando essa crítica não lhe convém, você altere o seu conteúdo na perspectiva de se beneficiar, né? Isso é um dos grandes males da política brasileira, sem dúvida nenhuma, a incoerência. Mas, volto a dizer, eu acho que essa postura claudicante não retira o valor intrínseco do foro por prerrogativa de função, que é um instituto construído, desenhado legitimamente para produzir equilíbrio entre os três poderes da República. Não é um instrumento de impunidade, não é nada disso. Não é nada disso do que se fala, né? Pelo contrário, o foro por prerrogativa de função, ele não é a negativa de jurisdição. O fato de você reconhecer que alguém tem direito ao foro por prerrogativa de função não significa dizer que aquela pessoa vai ficar impune ou que aquela pessoa não será julgada de forma nenhuma. Significa só endereçar o julgamento daquela pessoa a uma autoridade hierarquicamente superior a ela, né? Dentro da outra esfera de poder. Não é um instrumento de impunidade, basta dizer que um dos processos criminais mais rumorosos da República Brasileira, o caso do Mensalão, foi todo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de haver ali o envolvimento de deputados federais, enfim, de figuras da República que tinham foro no STF, e, portanto, isso atraiu o julgamento da matéria para o Supremo. E ninguém pode suspeitar ou pode sugerir que o julgamento do Mensalão tenha sido um instrumento de impunidade, né? Tenha sido um estímulo à impunidade, né? Longe disso, aplicou penas ali até elevadas, enfim, várias pessoas cumpriram as suas penas privativas de liberdade. Então, a gente não pode tratar o foro por prerrogativa de função dessa forma demoníaca, como a mídia faz, na esteira do populismo penal, né? Vendo o foro por prerrogativa de função, qualquer que seja a situação em que ele está colocado, como um instrumento de impunidade, né? Não é disso que se trata, definitivamente. Outro evento que envolve os Bolsonaro, Rafael, é aquele pedido de depoimento do presidente pela Polícia Federal no inquérito sobre a suposta interferência do ex-capitão do Exército no órgão. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende que o Bolsonaro seja intimado a dizer como prefere prestar o depoimento, presencialmente ou por escrito. Você vê algum tipo de problema para que o chefe do Executivo compareça na sede da PF para prestar esclarecimentos, Rafael? Olha, eu acho que nesse ponto está havendo uma confusão. Não sei se proposital ou enfim, uma confusão não intencional, mas o fato é que há uma confusão nesse ponto. Veja, o Código de Processo Penal brasileiro, ele de fato prevê que quando um presidente da República for ouvido na condição de testemunha, que ele pode, de fato, optar por prestar este tipo de depoimento por escrito, né? Há uma previsão expressa nesse sentido lá no artigo 221 do Código de Processo Penal brasileiro, né? Aliás, nem é só do presidente da República, também o vice-presidente, também o presidente do Senado, também o presidente da Câmara dos Deputados, também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles podem, na condição de testemunhas, prestarem depoimento por escrito. Só que, veja, existe uma premissa aí, que é a qual? Que é a condição de testemunha.
o que justifica, o que concede ao agente público estatal o direito, a prerrogativa, digamos assim, de prestar esse depoimento por escrito, é ele estar naquela situação concreta, naquela investigação concreta, ostentando a posição de uma testemunha. Se ele não está ostentando a posição de testemunha, então essa previsão do Código de Processo Penal não lhe serve, né? Se ele está ali na condição de acusado, ele não pode acessar esse direito. Então é preciso definir a posição de Jair Bolsonaro nessa investigação. Se Jair Bolsonaro está figurando nessa investigação na condição de alguém que está investigado pela suposta interferência na Polícia Federal, por práticas ilegais, enfim, ou pouco republicanas que seja, então ele não tem direito a essa prerrogativa. Agora, se ele está sendo ouvido como mera testemunha, aí a manifestação do procurador tem razão jurídica. Não me parece que seja o caso. Me parece que no caso ali o Bolsonaro está claramente colocado na posição de investigado, como aliás também está o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, né? Cada qual no seu quadrado, né? Um por ter supostamente produzido interferências indevidas no âmbito da Polícia Federal e o outro por ter supostamente produzido acusações falsas, enfim, caluniosas contra o presidente da República por conta disso. Então, cada um no seu quadrado. O fato é que me parece, numa análise, digamos, superficial, que os dois estão ali colocados na posição de investigado. E se estão na posição de investigado, eles não podem acessar essa prerrogativa, né? O presidente da República não pode acessar essa prerrogativa, que é exclusiva de testemunhas. Se se tratasse de testemunha, não tinha dúvida, né? Que ele tinha esse direito sim, mas não me parece que seja esse o caso. Tivemos também, na última semana, Rafael, aquela denúncia da Operação Lava Jato ao Ministério Público Federal do senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, por suspeita de lavagem de dinheiro transnacional, onde a construtora Odebrecht teria feito pagamentos indevidos ao político em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul. O José Serra teria usado a filha Verônica para ocultar esses valores em uma conta na Suíça, em sofisticada engenharia financeira, que incluiu a transferência de dinheiro entre diversas contas para disfarçar a sua origem. Parece que finalmente a Lava Jato alcançou os esquemas dos tucanos lá em São Paulo, Rafael. Então, veja, eu acho que não é muito fácil fazer esse tipo de análise, pelo menos uma análise assertiva, a respeito desses fatos, sem conhecer com muita profundidade os elementos da investigação, né? Sem conhecer com muita profundidade os autos do processo. A gente vive um momento no Brasil hoje de um populismo penal muito preocupante, em que todas as questões são realmente e cada vez mais intensamente reduzidas e resumidas à questão criminal. E a questão criminal, ela demanda análise demorada, ela demanda análise sob o crivo do contraditório, né? A gente não pode alimentar o hábito de fazer suposições e apontar equívocos, seja na condução dos negócios públicos, ou seja na condução dos negócios privados, relativamente a pessoas contra as quais tudo que a gente tem são notícias da mídia. Eu acho que a mídia cumpre um papel absolutamente relevante e fundamental, né, no Estado Democrático de Direito, mas eu acho que a gente não pode deixar de lado os princípios que norteiam o processo penal democrático, e um deles é o princípio do contraditório. Eu não me sinto muito confortável, né, de fazer afirmações ou de corroborar afirmações dessa natureza sem conhecer os autos, né, com a profundidade, digamos, advocatícia que isso merece, né, de forma que, mas de fato, há um movimento, né, parece estar havendo um redirecionamento, vamos dizer assim, de uma investigação para um Estado da Federação, para um grupo político específico que ainda não tinha sofrido no seu núcleo central as consequências dessa operação policial. É possível. Agora, acho que a Lava Jato tem que ser analisada, né, e tem que ser assumida sem que a gente deixe de lado os princípios constitucionais que norteiam qualquer análise de fatos, né, que são submetidos à investigação, que são submetidos a julgamento nessa nossa quadra histórica específica. Então eu sou um pouco cauteloso para corroborar esse tipo de suspeita, embora reconheça que ela faz bastante sentido no cenário atual.
Agora, essa ação da Lava Jato está mais com cara de resposta para essas denúncias gravíssimas que surgiram sobre o envolvimento de agentes do FBI na força-tarefa feita pelo site The Intercept Brasil. Já havia uma série de evidências levantadas pelo próprio Intercept a respeito de uma ação política dessa operação anticorrupção que levou à queda da ex-presidenta Dilma Rousseff e à prisão de Lula e sua consequente saída da disputa eleitoral em 2018. Rafael, definitivamente o rei está nu. Bom, preciso ter em mente que aonde há exercício de poder punitivo, existe um interesse político por trás, né? Sem sombra de dúvidas. O poder punitivo está sempre acompanhado do interesse político, seja quando ele é comumente, né, utilizado em desfavor das classes menos favorecidas ou menos beneficiadas pelo banquete capitalista, né, e aí muitas aspas nesse banquete, seja quando é utilizado sobre as camadas mais favorecidas da população. Em um e outro caso, o interesse político está presente. Quando ele é direcionado aos das classes mais baixas, esse interesse político tem a ver com os desejos de neutralização, tem a ver com os desejos de distanciamento, tem a ver mesmo com essa demanda do capitalismo neoliberal de que aquelas pessoas que não se integram aos processos da economia formal devem ser retiradas de circulação, né? Devem ser presas, devem ser assassinadas, né? Não custa lembrar que no Rio de Janeiro, apenas no Rio de Janeiro, no ano passado, a polícia matou 1.800 pessoas, nesse contexto de exercício de poder punitivo, né? Então, quando é sobre as classes menos favorecidas, geralmente o escopo, o objetivo é esse. Quando esse poder punitivo é exercido sobre as classes mais abastadas, o interesse político tem a ver com as disputas de facções, né? Com as disputas de poder. Geralmente, esse poder punitivo está associado a um contexto de criminalização por falta de cobertura. As pessoas das classes mais favorecidas, quando são criminalizadas, são provavelmente porque perderam cobertura política, ou são provavelmente porque estão colocadas dentro de um contexto específico, né, de luta e de disputa de interesses, em que a sua posição ficou mais enfraquecida, né? E aí vem o direito penal sendo utilizado como instrumento, como arma de luta política para neutralizar A, B ou C na perspectiva política. Então é preciso a gente ter isso em mente. Não existe o exercício do poder punitivo desinteressado. Não existe, absolutamente. Onde tem o exercício do poder punitivo, existe o interesse político por trás, né? Seja na perspectiva pura e grosseira do capitalismo neoliberal de neutralização dos indesejáveis, quando a gente está falando das classes mais baixas, seja num contexto de disputa política, disputa de espaço político, quando a gente está falando das classes mais altas, né? E geralmente essas operações de Polícia Federal que viram notícia, que ganham um destaque nos jornais, elas estão associadas a esse contexto de disputa política, né? Estão sempre associados. São os fracos, os politicamente enfraquecidos que ao seu tempo acabam sendo criminalizados, né? Então eu acho que é essa lente que deve orientar, que deve nortear a análise desse tipo de acontecimento. Para encerrar o tema Lava Jato, como você analisou essa proposta de centralização das forças-tarefa da Lava Jato sob o comando do Procurador-Geral da República, Rafael? Acho importante. E aí, desdobrando a resposta à pergunta anterior. Não existe exercício de poder punitivo sem interesse político. E o poder punitivo ele é muito perigoso, porque ele tem aptidão para produzir danos muito sérios e muito eloquentes. E nessa perspectiva, o poder punitivo precisa ser controlado. Então, o Ministério Público brasileiro é uma estrutura que tem uma chefia, né, na sua cúpula, que é o Procurador-Geral da República. Incumbe ao Procurador-Geral da República, claro, respeitando-se a independência funcional dos membros do Ministério Público, que não devem a ele obediência funcional, né, que podem fazer tudo, claro, dentro da lei e de maneira justificada, sem ter que prestar contas ao seu chefe, vamos dizer assim, né, mas incumbe a ele exercer
esse tipo de controle, pelo menos o controle administrativo sobre o órgão. O Ministério Público, principalmente o Ministério Público Brasileiro, mas principalmente o Ministério Público Federal, é um órgão muito empoderado, é um órgão que define o destino de muitas vidas e de muitas pessoas e encaminha de uma forma ou de outra os mais variados interesses. Esse órgão ele precisa estar controlado, os membros desse órgão, que são membros, portanto, por extensão, muito empoderados também, precisam estar sob condição de controle permanente para que os seus atos, para que as suas atitudes, para que as suas iniciativas persecutórias, que na grande maioria das vezes são legítimas, não esbarrem em princípios e garantias estabelecidas na Constituição da República de 88. Não é salutar a existência desses pequenos, digamos, dessas pequenas trincheiras de Ministério Público, Brasil afora, com muito poder, com muita capacidade de intervenção no cenário político, na questão judicial, né? O equilíbrio aí é uma coisa muito importante e que vem em boa hora, é um equilíbrio que contribui para o Estado Democrático de Direito. É claro que tem que também, o Procurador-Geral da República também não pode querer ou pretender fazer isso para beneficiar o grupo político específico, no caso, o grupo político com o qual ele mais se identifica. É claro que esse controle tem que ser exercido na perspectiva de garantir a plenitude dos direitos e das garantias individuais, né? E não em outro sentido. Mas eu vejo, sinceramente, não vejo com antipatia esse movimento de tentar exercer maior controle sobre essas forças-tarefas. Não. Na semana passada, o Congresso aprovou aquela proposta de emenda constitucional de adiamento das eleições municipais para novembro por conta da pandemia do coronavírus. Afora as implicações políticas, você acha que a decisão foi acertada, Rafael? Acho que foi acertada, sim. Eu confesso que eu estava muito temeroso com essa ideia, né, de adiamento das eleições municipais por conta do contexto delicado que a gente vive no Brasil nesse momento em termos de qualidade da nossa democracia institucional, né, por assim dizer. Então eu vi com preocupação assim, a alteração da data do pleito eleitoral, a alteração da data das eleições, ela poderia trazer ali implícito uma certa flexibilidade das regras do jogo eleitoral. E o meu receio era que a alteração dessa regra eleitoral específica e consagrada na Constituição de 88, né, de que as eleições devem acontecer no primeiro domingo, né, do ano lá, em que é o pleito, eu fiquei com receio de que essa flexibilização fosse um precedente ou que abrisse uma porteira para outras flexibilizações mais graves e mais penosas que poderiam vir, do tipo prorrogação de mandato, do tipo, enfim, qualquer outra coisa que realmente abalasse as estruturas do nosso edifício democrático. Mas não me parece que foi o caso. A emenda é bastante enxuta e ela diz respeito mesmo à data das eleições, é uma demanda da pandemia, né? É inegável que o Brasil ainda não alcançou o pico da curva, a gente não sabe quando que isso vai chegar, e as eleições são um evento que produzem aglomeração. O que eu não sei é se esse adiamento é suficiente, né? Eu tenho dúvidas se esse adiamento é suficiente para debelar os riscos de que as eleições sirvam como catalisador da transmissibilidade do vírus. Eu tenho medo disso, entendeu? Mas me parece acertada a decisão. Eu acho que se, de fato, esse conjunto de alterações dizer respeito exclusivamente à data do pleito, como é o que está acontecendo, não vejo como que isso pode produzir prejuízo ou malefício para o edifício democrático brasileiro. Rafael, o presidente do STF, Dias Toffoli, disse na última sessão da Corte, antes do recesso no meio do ano, que, abre aspas, o Supremo e a democracia emergem fortalecidos, fecha aspas, depois de um primeiro semestre de muitos ataques vindos do Palácio do Planalto. Você concorda com essa afirmação do ministro? Houve um fortalecimento das regras constitucionais até aqui no governo Bolsonaro? Não, sinceramente eu não concordo, mas respeito. Acho que a posição é uma posição respeitável, uma posição defensável. Mas eu acho que ela contém aí alguns erros de premissa, né? Alguns erros de princípio. Não vejo
Primeiro que é muito ruim esse debate, né, do fortalecimento de um poder em detrimento do outro. A estrutura desenhada pela Constituição da República de 88, ela demanda poderes independentes e harmônicos entre si. Não pode haver disputa entre os poderes, né? Quando existe a disputa entre os poderes, é porque você está com déficit democrático, é porque o Estado Democrático de Direito não está funcionando muito bem. O Brasil parece experimentar uma quadra histórica de disputa intensa entre os poderes da República, né? Acho até que nessa disputa o judiciário ele tem, inclusive, se sobressaído relativamente aos demais. Hoje em dia é cada vez mais comum que juízes de direito, desembargadores, mesmo ministros de tribunais superiores decidam a vida de milhares de pessoas, interferindo até mesmo em aspectos que dizem respeito à gestão da coisa pública, à administração de prefeituras, de estados e até de alguns aspectos da União Federal. Eu acho até que há hoje uma prevalência do Poder Judiciário em detrimento dos demais, o que é perigosa e que é maléfica, inclusive para o próprio Judiciário. Quando o Judiciário se hiperempodera, quando o Judiciário se apresenta como esse ente capaz de resolver todos os problemas da nação, ele atrai para si uma quantidade de expectativas que é absolutamente incompatível com as suas aptidões institucionais, né? O Judiciário não pode atrair expectativas que ele não é capaz de cumprir, de acordo com a Constituição da República de 88. A Constituição da República de 88 reservou ao Poder Judiciário o desempenho de papéis muito específicos. E quando ele começa a avançar para o desempenho de papéis que não são atribuições suas, ele começa a produzir desequilíbrio, ele começa a produzir desencontros, ele começa a produzir declarações como essa, né? Impasses como esse entre o Executivo e o Judiciário, né? Mas, enfim, indo diretamente ao ponto da sua pergunta, não acho que o Judiciário, enfim, ou mesmo o Executivo tenha saído fortalecido. Acho que o Brasil vive um momento de déficit democrático muito grave, né? A gente está experimentando uma quadra histórica inédita, pelo menos desde a Constituição da República de 88, né? E não é só no campo da política, também no campo do exercício dos direitos e das liberdades individuais, né? Lembremos o nosso ouvinte, a nossa audiência qualificada, que o Brasil é o país que tem quase 900 mil presos, sendo que mais de 40% desses em regimes provisórios, né? Prisões preventivas, quer dizer, sem declaração de culpa, sem apuração definitiva de responsabilidade. Esse é o Brasil que a gente vive, em que a polícia do Rio de Janeiro só no ano passado matou 1.800 pessoas, e isso não é criticado como política pública, né? Isso é naturalizado, isso é normalizado, isso é entendido como algo que faz parte do dia a dia da gestão pública. Claro que não. Então o Brasil vive um déficit democrático gravíssimo, e eu acho que esse déficit democrático ele interfere em vários aspectos da vida, do dia a dia do cidadão, né? Principalmente daquele cidadão da periferia, daquele cidadão que depende dos serviços públicos de qualidade, daquele cidadão que depende de uma polícia cordata, respeitadora de limites, que não produza letalidade, daquele cidadão, digamos, que está mais em contato com o Estado propriamente dito, por uma série de demandas, por uma série de necessidades, por uma série de carências, né? Sobretudo para esse cidadão, a quadra histórica que o Brasil experimenta hoje é uma quadra muito perigosa, né? E eu acho que essa disputa ou esse cabo de guerra entre chefes de poderes da República, ela não contribui para isso, né? Ela não contribui para isso, pelo contrário, ela atrapalha, ela prejudica, né? Eu acho que a gente tem que enaltecer o processo democrático, e o enaltecimento do processo democrático passa pelos poderes da República, né? Passa por ter poderes da República independentes, harmônicos entre si, e trabalhando para um Brasil melhor, para um Brasil que realize aquilo que
por um Brasil que realize as expectativas da Constituição de 88. Né? Essa é a nossa missão como Estado brasileiro, realizar as expectativas da Constituição, realizar a universalização do direito à saúde, a universalização do direito à educação, a universalização aos direitos sociais, né? Questionar essa pauta liberal, que é uma pauta antidemocrática, né? A pauta liberal econômica é uma pauta antidemocrática, isso precisa ser dito com todas as letras. Não existe plenitude democrática com uma pauta liberal em termos econômicos. Isso já está muito claro, isso já está muito difundido. Não há como tolerar medidas econômicas da natureza como o Brasil tem tolerado hoje e pretender que com isso a nossa democracia vai ser aprimorada, porque não vai, uma coisa vem a reboque da outra, né? Uma pauta liberal na economia que promove a concentração de renda, que é extremamente pouco generosa, né, com a população periférica, que é tão restritiva, que é tão privatista, que é tão... enfim, que afasta o Estado brasileiro tanto das suas missões constitucionais, tais e quais estão previstas no texto de 88, é essa pauta que tem que ser questionada, é essa pauta que tem que ser debatida, né? E não ficar nesse cabo de guerra entre poderes da República, né? Não ficar nessa disputa política, que é saudável, salutar, sem dúvida nenhuma, mas ela tem que ser executada, né? Ela tem que ser protagonizada com parcimônia, porque o que não pode é isso, o que não pode é enquanto os poderes se desentendem ou se entendem e se reentendem, a pauta liberal está comendo solta, né? As medidas de base econômica liberal, promotoras de concentração de renda e que dificultam tanto a vida do povo pobre, elas estão sendo implementadas a todo vapor. É para isso que a gente tem que olhar com carinho. Para finalizar, Rafael, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, prorrogou o inquérito das fake news que corre lá na Suprema Corte por mais 6 meses. Apesar dessa prorrogação toda, as investigações podem ser concluídas antes? Eu te pergunto isso pelo seguinte, Rafael. Caso essas investigações levantem provas que levem à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral, e esse caso se prorrogar até 2021, nós teríamos a realização de eleições indiretas para a presidência, já que estaremos nos 2 últimos anos de mandato, não é isso? Pode estar havendo sim Bom, em primeiro lugar, você tem razão, de fato, na vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente, nos dois últimos anos do mandato, a Constituição da República de 88 exige a realização de eleições indiretas, né, para preenchimento desses 2 cargos no último biênio. As eleições indiretas elas acontecem na vacância dos 2 cargos, né, tanto de presidente quanto de vice-presidente. E volto a dizer, se essa vacância acontecer nos 2 últimos anos, esses cargos são preenchidos via eleições indiretas, onde os eleitores são apenas os membros do Congresso Nacional. Essa premissa ela é correta. E a ação de cassação de chapa que tramita no TSE, ela tem sim aptidão para cassar os 2 cargos, né? Que é uma ação contra a chapa, é uma ação pela cassação da chapa. Então ela tem aptidão, pelo menos hipoteticamente falando, de produzir o afastamento tanto do presidente quanto do vice-presidente da República dos seus respectivos cargos. Agora, se operando esse cálculo político, que a tua pergunta presume, eu confesso que eu não sei, eu não tenho elementos para dizer isso. Pode estar havendo sim um cálculo político, no sentido de estender um pouco o andamento do inquérito, a ver se essa extensão é capaz de fazer com que a cassação dessa chapa suceda o primeiro biênio e force aí a realização de eleições indiretas. Mas tenho dificuldade aí de entender qual seria o interesse do Supremo, do próprio ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que as eleições fossem diretas ou indiretas. Não consigo alcançar isso. Mas é uma possibilidade, é um cálculo político, digamos, possível de ser feito, né? Agora, tem que ver também o seguinte, o TSE ainda não bateu o martelo, pelo menos de forma absoluta, se ele utilizará, né, na ação de cassação de chapa, os elementos de prova trazidos à tona pelo inquérito das fake news. Essa é uma questão que eu acho que tem uma capacidade, enfim, de produzir efeitos bastante evidentes, eloquentes aí nesse tabuleiro de xadrez, né? Se houver a possibilidade da utilização dessas provas, eu acho que essa ação
da cassação ela é turbinada, ela fica mais robusta, ela fica mais aquecida, vamos dizer assim. E aí a gente teria aí sim uma chance, pelo menos, um pouco maior dessa cassação acontecer. Agora, se não, eu creio que será difícil o TSE pronunciar a cassação da chapa. É uma questão que a gente vai depender dos próximos acontecimentos. Rafael Borges, eu quero te agradecer por mais essa entrevista aqui para o Faixa Livre, te desejar um ótimo dia e um forte abraço. Imagina, eu é que agradeço muito a oportunidade de estar aqui no programa Faixa Livre, conversando com a audiência tão qualificada que esse programa tem, debatendo o Brasil, as nossas peculiaridades, vamos dizer assim, e esse momento político tão delicado que a gente vive hoje. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Conversamos aqui com o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, Rafael Borges. Vamos agora a mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e para dar sequência às nossas entrevistas, eu cumprimento o economista Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Muito bom dia, Anderson, e um grande bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Adhemar, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Adhemar, nós tivemos algumas notícias vindas da economia na última semana e eu gostaria de abordar algumas delas com você. Primeiro, o Banco Central reviu a previsão de retração do Produto Interno Bruto em 2020, que passou a ser de 6,4%. Só que, ao que parece, esse número ainda é muito otimista, você não acha? O tombo da nossa economia parece que será ainda maior. Anderson, a primeira coisa é que é muito difícil fazer essa estimativa nesse momento, né? Da mesma forma que o Banco Central, o mercado financeiro tem sinalizado alguma coisa em torno de 6,5%, o Fundo Monetário Internacional, por exemplo, trabalha com alguma coisa em torno de menos 10%, né? Quase 50% maior o número do que o número com que trabalha o Banco Central. Então, o fato é que nesse momento qualquer estimativa que se faça é um chute e um chute dificilmente na direção do gol. Por que eu digo isso? Porque você tem um quadro da economia que já vinha, né, anteriormente, que é um quadro de uma economia que patinava, né, de uma estagnação que seguia. O número do ano passado foi muito próximo ao número dos 2 anos anteriores, em torno de 1%, e mostrava aí essa estagnação da economia, né? Então, esse quadro, que é o quadro estrutural, agravado aí pelas turbulências financeiras internacionais que já aconteceram independente da pandemia, né? Da saída de capitais que você vem tendo no Brasil, né? Tudo isso já sinalizava um quadro econômico muito ruim. Agora a pandemia, ela coloca aí uma incerteza estrutural que é difícil de quantificar, né? Por quê? O que você vai ter daqui até o final do ano? Você vai ter o fim da quarentena, isso vai funcionar, ou seja, o comércio, a indústria, os serviços vão voltar a funcionar. Você vai ter idas e vindas aí no quadro de gestão da pandemia, ou seja, uma quarentena que vai e volta com todos os efeitos que isso daí tem. Por exemplo, só para a gente pegar, né, os setores da indústria, eles têm encadeamentos produtivos, né? E você tem cadeias de fornecimento que são distribuídas regionalmente, né? Então, se você, em uma área do país, onde você produz alguma coisa, depende de insumos de outra área do país, e em alguma dessas áreas você tem a volta da quarentena, por algum motivo, a produção para. Então, é muito difícil, de fato, fazer qualquer quantificação enquanto você estiver nesse quadro aí de idas e vindas da pandemia. Eu acho que qualquer número que você colocar hoje vai ser
vai ser um chute, tendo a achar que você vai trabalhar com um número grande, talvez mais próximo do que aponta o Fundo Monetário Internacional, mas também é só uma percepção de ver como é que as coisas estão funcionando e as idas e vindas que a gente vem tendo aí no país. Mas como eu falei, tudo nesse momento não passa de chute a respeito do que vai acontecer. Oficialmente, a loteria é chamado de um concurso de prognóstico. Então, o que a gente está fazendo é uma tentativa de prognósticos do que vai acontecer, mas no popular é uma loteria. Não tem como fazer essa estimativa sem conhecer aí os rumos concretos da pandemia. Um dos exemplos disso que nós citamos, Adhemar, é essa saída de capital estrangeiro do país nos últimos 12 meses. Também, de acordo com o Banco Central, os investidores retiraram 50,9 bilhões de dólares de aplicações financeiras no Brasil. Com uma economia em desalinho como a nossa, é muito arriscado aplicar dinheiro no país. E olha que o incentivo aos investimentos internacionais é a tábua de salvação para a equipe econômica do Paulo Guedes. Esse pessoal está completamente descolado da realidade, Adhemar. Isso é fato, não é? O discurso do governo é como se o capital internacional ele entrasse movido aí por garantias jurídicas, não é? E também por incentivos aí que sejam dados a ele do ponto de vista de política econômica, um discurso mais favorável. Mas, de fato, o que esses capitais buscam é rentabilidade, não é, de um lado, e no período mais recente também uma fuga do risco, né? É o que no nível internacional se chama aversão ao risco. Isso é o que vem predominando desde o ano passado. Então essa fuga de capitais, na verdade ela ocorreu no conjunto dos chamados países emergentes, né? Por conta dessa sinalização de crise para frente e da aversão ao risco. Todos os países emergentes ao mesmo tempo foram considerados arriscados, mas uns mais arriscados que os outros, né? E o Brasil aparece como um dos mais arriscados. Então, sem oportunidades de rentabilidade aqui dentro, e mais com essa aversão ao risco, não é? Esses capitais têm fugido aí do país há muito tempo. Fazem isso em relação ao conjunto das chamadas economias emergentes, mas no caso do Brasil isso é magnificado, ou seja, aqui assume proporções maiores por conta, enfim, de várias sinalizações, inclusive de pouco bom senso do ponto de vista do governo. Agora mesmo a gente viu, não é, uma carta de investidores internacionais dizendo que não colocariam recursos no país em função da política ambiental do governo brasileiro. E o governo brasileiro, ao invés de sinalizar claramente que vai mudar a sua política ambiental, que vai respeitar o meio ambiente, não é, que vai fazer a fiscalização, fazer as defesas que estão previstas do ponto de vista ambiental, não. Tenta continuar maquiando, não é, diz que vai convencer os investidores internacionais que o Brasil tem tomado medidas sérias, quando o que eles veem lá fora é a floresta pegando fogo, né? Então o governo brasileiro adota um tipo de postura como se os investidores internacionais fossem facilmente enganáveis, não é? O que está longe de ser verdade. Na verdade, a turma que é dona do dinheiro grosso é a turma que tem mais informação sobre o que está acontecendo. E esse processo de ataque ao meio ambiente que acontece no Brasil, de desleixo, né, que é muito mal vista pela população e pelos aplicadores financeiros dos principais países capitalistas desenvolvidos, especialmente no caso dos europeus, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, né, da onde vem, digamos, uma parte importante dos fundos que aplicam no Brasil e, evidentemente, esses fundos não querem ficar associados com essa má imagem do governo brasileiro. Outro sinal do debacle acelerado da nossa economia foi o aumento da taxa de desemprego no país no último trimestre. O índice passou a ser de 12,9% nos meses de março, abril e maio, de acordo com dados do IBGE.
houve uma alta de 1,2% em relação ao trimestre anterior. E esse número só não foi maior porque muita gente simplesmente desistiu de procurar emprego ou não estava disponível para trabalhar por conta do coronavírus. Pela primeira vez na história, Ademar, menos da metade da população em idade ativa está ocupada. A tragédia é completa, hein? Especialmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, que não é uma das preocupações fundamentais desse governo. Abrindo um parênteses, a gente deve lembrar, inclusive, que o governo Bolsonaro desmobilizou o Ministério do Trabalho, ou seja, o Ministério do Trabalho foi incorporado dentro do Ministério da Economia, perdendo as suas funções principais, né? O aumento da taxa de desemprego é uma expressão dessa crise e uma mostra que a situação vai piorar, né? A taxa de desemprego, como você falou, pela PNAD contínua aí do IBGE para o trimestre encerrado em maio foi para 12,9%, e se você colocar, né, somar dentro desse percentual de desocupados de 12,9%, uma massa de pessoas que simplesmente, ou pelo desânimo, ou pela situação da pandemia, deixou de procurar emprego, estava empregada antes, saiu perdeu as ocupações, mas não voltou a procurar emprego. A taxa chegaria a quase 19%. Portanto, seria 1 em cada 5 brasileiros estaria desocupado nesse momento, o que é uma taxa bastante expressiva. Então, isso daí também é uma sinalização importante. Por quê? Porque as pessoas desempregadas, elas não vão ter renda lá na frente para consumir, e isso vai piorar ainda mais a situação da economia nesse ano. Se a gente voltar para a nossa discussão lá atrás, de que estimativa se poderia fazer para o crescimento do PIB para esse ano, de novo você tende, por conta do aumento do desemprego, da queda da renda das pessoas, a se aproximar muito mais da estimativa do FMI, em torno de 10%, do que nessa estimativa de 6,5% do mercado financeiro e do Banco Central. Agora, Ademar, um levantamento feito pelo economista Alex Agostini na última semana mostrou que o real foi a segunda moeda que mais desvalorizou em relação ao dólar este ano, perdendo apenas para o bolívar da Venezuela. Desde o início de 2020, nosso dinheiro desvalorizou 29,6% na comparação com a moeda estadunidense. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, Ademar, o que leva a essa desvalorização e os efeitos disso na nossa economia. Bom, Anderson, essa desvalorização, na verdade, um dos causadores dela é essa saída de capitais que a gente já falou lá atrás, né? Então, a saída de dólares, né? Os investidores que vão tentar trocar os reais das aplicações aqui dentro por dólares para enviar para fora do país, né, são os principais causadores aí desse movimento cambial que levou a essa desvalorização de quase 30%. Existe uma especulação internacional também em relação ao mercado de moedas, existe essa saída generalizada em relação aos mercados emergentes. O Brasil também é atingido pelo fato de estar muito associado à Argentina, onde existe nesse momento uma agenda complicada de renegociação com os investidores internacionais. Portanto, eles acham que Brasil e Argentina está todo mundo no mesmo barco, então o efeito dessa renegociação na Argentina acaba atingindo o Brasil também. Mas, no fundo, existe muita falta de confiança quando se olha para o governo brasileiro. Esse que tem gerado também essa saída de capitais acentuada do Brasil. Ou seja, dentro de um quadro geral que já é um quadro complicado, o Brasil se apresenta como um dos mais complicados, né? E hostil, de certa forma, a um investidor internacional que já vem se mostrando avesso ao risco. Então, essa combinação aí tem sido fatal para o Brasil, para a questão da saída de capitais. Qual a consequência disso?
Bom, como o Brasil acumulou uma quantidade grande de reservas aí, especialmente nos governos Lula e Dilma, né, isso tem servido como defesa, né? Então, num primeiro momento, o que vai acontecer é uma corrosão dessas reservas, você vai perdendo pouco a pouco as suas reservas internacionais, né? E, obviamente, digamos, a subida do valor do dólar leva a uma subida de preços de bens importados. Isso tem efeitos porque você teve muita abertura da economia brasileira, então hoje você tem um consumo maior de produtos internacionais, e especialmente muitos insumos internacionais entram na montagem de produtos aqui dentro, não é? E, portanto, essa variação negativa aí do real em relação ao dólar vai acabar impactando preços aqui dentro em algum momento, né? Isso não tem acontecido em função de que a renda e a demanda estão muito baixos, né? Mas você já tem algum efeito aí na área de preços de produtos com grande componente de insumos importados, né? E, digamos, você poderia ter um efeito de alavancagem aí das nossas exportações e de proteção em relação a produtos importados. Agora, isso vem acontecendo apenas parcialmente, porque você, digamos, nos últimos anos, aí é um processo de longuíssimo prazo, né, que vem lá desde o governo Collor, né, você passou a ser mais dependente de produtos e insumos importados, não tem muita alternativa em relação a isso, e a tua pauta exportadora cada vez mais é concentrada em produtos primários, que aí tem os seus preços determinados pelo mercado. Quer dizer, o fato de que você está ficando com um produto mais barato não tem um grande efeito aí sobre a exportação de commodities. Então, o efeito é mais sobre as cadeias internas de produção e uma pressão de preços que em algum momento vai aparecer. Para encerrar, Adhemar, você publicou um artigo muito interessante na última sexta-feira no site Terapia Política, que teve o título Pandemia, Pandemito e Pandementes, onde você relaciona os indicativos da nossa economia e os números da Covid-19 no país. Você pode falar aqui aos ouvintes a respeito desse belo artigo, por favor, que eu já recomendo a todos a leitura. Bom, Anderson, obrigado aí pela sua avaliação do artigo, né? O artigo, na verdade, é uma tentativa de entender um pouco, no meio dessa crise, como se mexe tanto o nosso Executivo Federal, o governo Bolsonaro, o presidente da República, quanto as autoridades da área econômica, né? Então, no meio da pandemia, você vê um presidente que, num primeiro momento, se mostrava inteiramente agressivo, não é muito protagonista da história, não é, mas que se desgastou, primeiro face a digamos, o governo federal não ter políticas concretas em relação à pandemia, né, expressas aí em frases que tentavam tirar o corpo fora, quando perguntavam a ele das ações do governo e dizendo que as pessoas estavam morrendo, ele dizia, e daí, o que eu tenho a ver com isso, né? Então, essa situação de não ter resposta para uma crise, além, evidentemente, de toda a pressão da sociedade, do judiciário, do legislativo também, em defesa da democracia, fez com que o antigo mito fosse engolido, né, pela crise sanitária, mas também pela crise política, né, deglutido, e aí num processo de gestão, né, se gerasse essa figura que eu chamo do pandemito, né, o mito no meio da pandemia, né, que é uma figura que vai perdendo o protagonismo, não é? Se apequenando, se escondendo, não dando mais declarações, né? E essa figura
né, é a figura do presidente da República, que passa a se movimentar com um perfil muito baixo. Né? Por outro lado, na área da política econômica, né, dos gestores da economia, do ministro Guedes e sua assessoria, né, no momento em que todo mundo, né, toma medidas nesse momento de gastos visando combater a pandemia de um lado, né, e do outro lado medidas de expansão monetária, de aumento do endividamento, mas para justificar gastos, para recuperar as economias, né, e vários dos países, eu dou como exemplo a Alemanha, né, que é um país conhecido pelas suas preocupações fiscais, mas que está colocando quase 40% do PIB como mecanismo de alavancagem da demanda, né, gastos expressivos do governo alemão, no sentido não só de combater a pandemia, mas no sentido de, fundamentalmente, recuperar a economia. Então, enquanto está indo todo mundo nesse sentido, os principais países do mundo, até os Estados Unidos, né, em diversas formas, aumentando o gasto, distribuindo dinheiro, expandindo a base monetária, os gestores de política econômica no Brasil continuam, né, com o samba de uma nota só do ajuste fiscal, né, da história de que você tem que permanentemente cortar gastos, enfim. No momento em que a própria arrecadação está caindo brutalmente em função dessa perspectiva de recessão, né, o último relatório da Instituição Fiscal Independente, que é esse órgão de assessoria do Senado, mostra a projeção para esse ano é de um déficit muito maior do que você tinha antes. Mas, como se nada tivesse acontecendo, essas autoridades econômicas continuam falando em ajuste fiscal, né? E aí, digamos, isso vai para além da irresponsabilidade, né? Por isso eu chamo também essas figuras de pandementes, né? Por conta de manter uma política, digamos, na sua concepção totalmente descolada da realidade e especialmente das necessidades das pessoas e das empresas nesse momento, que dizem respeito à questão da saúde e à questão da reativação econômica. Ademar Mineiro, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo aqui um abraço. Anderson, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, não é? E um bom dia, uma boa semana para você, para a equipe de produção e para os ouvintes aí do Faixa Livre. Grande abraço. Conversamos aqui com o economista Ademar Mineiro. E vamos encerrando a edição de hoje do programa Faixa Livre, convidando a vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.